Faz uns dias que eu tava numa madrugada comum, vagando pelo YouTube, e vi que tava tendo uma live transmitindo a mesa final de um torneio de pôquer da WSOP, o Millionaire Maker, ou em português, Fazedor de Milionários. Pra ser mais específico, já tava no X1 com os dois últimos jogadores, que no pôquer a gente chama de heads up, cara a cara. E um deles... O pior é que poker tem muita aura, né? Poker tem muita aura. Eu gostava muito daqueles do 007 Cassino Royale, que tocava nessas coisas aí. Cara, aquele filme era sensacional. Depois que você aprende mais ou menos poker, você nota que aquele filme, ele tem uns negócios de sorte meio absurdo rolando, uns negócios assim que, pô... Mas não importa, não importa. É divertido pra caralho, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato do poker, né? Como mídia no geral, eu tive algum interesse. Ele estava com uma quantidade muito, mas muito maior de fichas do que o outro. O que no poker é uma vantagem muito forte. É verdade, é a música do GTA 3, né? É a música do GTA 3 mesmo. Futebol jogando com 2 ou 3 jogadores expulsos. Até dá pra tentar lutar de volta, mas é matematicamente muito difícil. Por isso, me surpreendeu quando eu percebi que aparentemente eu tava acompanhando uma das maiores performances da história do esporte. Jogada a jogada, o cara com a liderança enorme aumentava pra tentar espantar o outro da mão e roubar os blinds, e o cara sempre sabia que era um blefe e aumentava de volta pro outro que simplesmente desistia. People are gonna think that I've seen this before. Well, they're gonna think something. O que o narrador quer dizer com eles vão definitivamente pensar alguma coisa é a mesma coisa que muita gente no chat ao vivo tava pensando. Alguma coisa aqui não tava cheirando bem. Oh, acho que senti uma pista. É mesmo? É, estou sentindo uma pista forte. Oh, isso está me dando uma pista. Certo, vamos seguir sua pista. Vão com Deus. E isso pra mim ficou mais estranho ainda quando o cara que nessa altura já tinha perdido a liderança, jogada merda após jogada merda, pegaram um par de ases no heads up e simplesmente meteram um all-in. Qualquer amador que seja jogaria essa mão de uma forma muito melhor. Mas ele simplesmente foi all-in de cara, quase como se ele quisesse que o oponente soubesse que não deveria estar nessa mão específica. Mais estranho ainda, depois do que deveria ser uma das performances mais absurdas da história do poker. Tipo o Barcelona virando aquele jogo de 6-1 contra o PSG. É tipo assim, pra quem não entende o que quero dizer, ele apostou tudo numa mão que obviamente vai ganhar, mas o que acontece? Quando o nego nota isso, eles não sobem a mão deles, vão lá e falam, não, eu vou desistir dessa porra aqui. Por quê? Porque eles obviamente vão perder. Na hora que você dá um all-in assim, fala, não, ó, vou apostar tudo nessa porra. É como se você estivesse indicando, eu tô com carta forte nessa porra. Irmão, não joguem não apostem aqui. Aí os caras desistem da mão, entendeu? Aí você ganha uma quantia menor do que você podia conseguir se o cara simplesmente aumentasse a aposta dele na mão, entendeu? Qualquer coisa. O cara que perdeu não se importou muito, o cara que ganhou mal comemorou, se bem que alguns... Eu não sei como funciona quando você zera a ficha dos oponentes e tal, e aí que acaba o torneio. Eu nunca vi um torneio de poker. Eu falei Mahjong no lugar de poker. Se eu falei Mahjong no lugar de poker, eu tô falando de poker. Só que eu jogo Mahjong. Poker eu sei mais por cima porque eu joguei algumas vezes. Uns anos atrás, essa aqui foi a reação de um cara que ganhou 15 milhões de dólares de forma completamente legítima. Daniel Coleman becomes the 2014 Big One for One Drop champ. Mas de fato tinha sim algo de errado aqui. E acabou que a WSOP, organização que é tipo a FIFA do poker, decidiu remover o título de um jogador pela primeira vez na história. E eu tô ligado que vocês gostam muito de vídeos sobre trapaceiros. Na Liberdade vem joga Mahjong? Tem uma associação dos anciões lá que eles jogam Mahjong, mas é ruim de você ir se você não é velho pelo horário. O melhor jeito de você jogar Mahjong na vida real é indo pra ABM. Procura aí, Associação Brasileira de Mahjong. É o melhor jeito de você jogar na vida real, no momento. Pegos. Se o vídeo fosse sobre alguém tentando roubar num campeonato de Pokémon ou de Magic, vocês ainda teriam clicado e ainda estariam assistindo. Só que, ao contrário de Pokémon Discord ou de Magic... Eles jogam lá, eles jogam... Foda que eles usam Tenrou, né? Eu tenho uma preguiça de transicionar pro Tenrou porque eu jogo muito Mahjong só. É foda. Magic eu entendo bastante sobre poker. Então, vamos falar um pouco sobre isso. É que poker é esporte porque ele é controle de probabilidade. É uma coisa que eu falo quando, por exemplo, alguém reclama que Shin Megami Tensei é sorte. Não é sorte, é que você joga mal. Como assim? É manipulação de probabilidade. Se você tiver bem buildado, bem pensado, com tudo, sabe, calculadinho, é muito... Ainda é possível você morrer por uma sorte, mas é muito mais difícil, né?
Shin Megami Tensei é por isso. Você calcula o risco. Você pode ter má sorte? Pode. Mas a graça é que existe um risco constante da sorte não estar do seu lado. Você tem que deixar tudo preparado, porque mesmo assim você pode perder. Esse que é o balanceamento de Shin Megami Tensei que é interessante. É parecido com o poker. O poker é assim. Você pode se fuder por má sorte? Pode. Um cara com menos habilidade pode vencer de você às vezes? Pode. Mas a porcentagem de vitórias que ele terá vai ser provavelmente muito menor. E a porcentagem de vitórias que você ter vai ser provavelmente muito maior. Consistentemente muito maior. Porque a probabilidade funciona assim. Se 2 em 10 vezes algo tem a chance de acertar, se você jogar 10 vezes, a coisa mais provável de acontecer é que 2 vezes estejam certas, entendeu? É assim que funciona a probabilidade. E quando você controla a probabilidade, você tem uma dinâmica em si, de habilidade envolvida, não só sorte. Sai do negócio que é só sorte. É o controle de risco, é o controle de probabilidade, é saber o que dá certo e o que dá errado. E é isso que muita gente não entende sobre o balanceamento dos jogos mais difíceis da Atlus, né? Ah, é só sorte. Não é só sorte. Provavelmente você tá jogando mal, se você tá se fudendo com constância. Se você estivesse jogando bem, você se poderia às vezes sim. Mas é meio raro. O RNG é parte da graça, exato. É a mesma coisa que poker ou mahjong. Como se joga mahjong? Mahjong é um poker de mesa. De montar mãos. Só que ele envolve mais cálculo e visão de mesa, entender como que funcionam todas as regras, do que o poker que envolve blefe, envolve a comunicação que se dá pro oponente. Mahjong tem um pouco de comunicação, mas é bem menos. Ele é um pouco mais centrado no que você tá fazendo na sua mão. Na estratégia que você monta nela. Quem é o Burroid fala que a CMT é só sorte. Eu já vi muita gente dropando Shin Megami Tensei falando que, tipo, esse jogo envolve muita sorte, tem que ficar repetindo as lutas, não sei o que. Cara, você só tem que repetir as lutas se sua estratégia for frágil. Se sua estratégia e seu preparo for certo, você provavelmente não vai repetir muito. Ou às vezes você nem repete. Muito bem, existem muitas formas de poker e eu vou usar muitas analogias nesse vídeo, então vambora. Vamos considerar que o poker é o atletismo, que engloba várias modalidades de competições com regras e formatos completamente variados. A gente tem o poker de 5 cartas na mão, o clássico que a gente cresceu vendo em filmes e séries americanas, e ele é tipo a maratona, a forma mais pura e clássica de poker. Se todas as cartas tiverem um coraçãozinho, isso é bom, não é? É bom. Ah, tá. Aí a gente tem um monte de outras variantes, tipo o Omaha, o 7 Card Stud, o Short Deck, o Ras e, claro, o Texas Hold'em, que é tipo o sprint, os 100 metros rasos. De longe, a modalidade O Texas Hold'em não é... Eu só conheço esse, cara. popular entre os jogadores e os telespectadores. O jogo Esse é o que eu conheço. Texas Hold'em, esse mesmo. Esse aqui nego gosta, cara. consiste em entregar 2 cartas para cada jogador que ficam ocultas e rodadas de apostas pré e pós-flop, que são as 3 primeiras cartas comunitárias que ficam abertas na mesa e todo mundo pode usar para compor a própria mão, e depois mais uma rodada de apostas ou pedir mesa para as 2 últimas cartas que são abertas, o Turn e o River, respectivamente. E se você tá agora tipo, porra Felipe, você sempre fala mal de tigrinho e até mesmo das apostas esportivas? Por que tá tão empolgado falando de um jogo de cartas, de azar? Bom, é porque o poker tá mais pra xadrez do que pra uma roleta de cassino, por exemplo. Eu não diria isso, cara, com alguém que joga jogo assim também de controle de risco. Eu diria que, sabe quando você tá na vida real? Você tá, por exemplo, cuidando de uma empresa, ou você tá, tipo, cuidando, sei lá, de algum trabalho que você tá fazendo na sua vida, e tem chance de dar merda, e tem chance de dar certo, mas se você trabalhar bem, vai dar certo? É isso, entendeu? Tem chance de dar merda do mesmo jeito? Tem chance. Tá fazendo serviço pra um cliente, tá fazendo uma venda. A venda pode dar errado, o cliente pode não ir com a tua cara e não querer comprar. Mas se você se preparar mais, tem mais chance da venda ser bem sucedida. É meio que isso, né? Tanto que tem uma associação dentro do Mahjong, que é um jogo que também trabalha com esses riscos, essa coisa, mesmo esse sistema de ter pouquinho de sorte, mas ter bastante habilidade envolvida. Tem uma associação mística que tem em animes, em crenças, né? E é qual? Que o Mahjong, ele representa a pessoa na vida, o destino e a sorte inerente, né? O Akagi usa isso com o Ashizo. O Ashizo, ele é como se fosse uma pessoa superior. Ele tem insight, né? Ele consegue prever as coisas muito bem, ele conhece muito bem o jeito que as pessoas funcionam e o mundo funciona. E, portanto, isso se reflete no Mahjong, entendeu?
Isso porque quando você aposta em jogos de azar, tá jogando contra a casa. E como você já tá Não, é que jogo de azar, tá no nome, é azar. Por que que é azar? Procura a probabilidade de você vencer na Mega Sena. Você nunca vai ganhar. Procura a probabilidade de você vencer numa roleta. É baixa. Ah, mas eu sei controlar a probabilidade e tal. Sim, mas a casa muitas vezes manipula essas coisas, sabe? Tigrinho, hiper manipulado. Primeira coisa que é hiper manipulado. Segunda coisa, que mesmo se não fosse, mesmo se não for, a probabilidade de você vencer é muito baixa. É muito baixa. O negócio é calculado e pensado para o mínimo de pessoas possíveis ter vitórias significativas, porque ele precisa manter aquilo como um negócio lucrativo. Não tem sentido completo, em nenhum nível tem sentido você ir pra esses jogos de azar, cara, e achar que você vai ganhar alguma merda, entendeu? Poker, se você joga bem, e você tem táticas seguras, assim como o Mahjong, tem uma chance bem alta de sair com ganhos em quantidades razoáveis, desde que você não arrisque muito. Entendeu? Não, mas cassino é divertido porque é um evento, né? Tipo assim, pô, eu vou pra um cassino em Las Vegas com os amigos, um negócio que eu queria fazer é isso. Mas eu vou sabendo que eu vou perder. Eu vou pra pegar as fichinhas e perder. Eu fui pra um cassino com um amigo meu, que é o cristão ortodoxo, mas eu acho que... ele pecou aquele dia. Ele foi pro cassino. Eu não joguei não, eu só olhei ele jogando. Foi na Espanha? Toledo, Espanha. Tem um cassino em Toledo, Espanha, pesquisem. Legal pra caralho, muito bonito. Eu fui lá. E é um negócio muito roubado. Claramente o velhinho que tava jogando 21 lá e ganhando, às vezes perdendo, era pra dar uma sensação de segurança. E aí o cara ia jogando. Se fudeu. Meu amigo se fudeu, perdeu tudo. Ele só não perdeu as fichinhas porque ele manteve 2 de memória. Eu também comprei uma fichinha e mantenho na minha casa como um... não nessa casa, na outra, né? Como um lembrete da viagem pra Espanha. Mas é isso, não apostem, procure a probabilidade. Pesquisem probabilidade, estudem probabilidade. E notem que não há probabilidade de você ganhar nessas bostas de jogo de azar, sabe? Se for pra apostar em algo, aposte em jogo de controle de risco, poker, mahjong, aí vale a pena. Mas eu nem apostaria nisso também, cara. É legal como esporte, entende o que eu quero dizer? Não necessariamente você vai querer jogar essa coisa por causa do... ganhar dinheiro, porque é um esporte, entendeu? É um esporte legal, tem habilidade... estratégias, é legal. Cansado de saber, a casa sempre leva uma vantagem matemática e tem jogos que são feitos pra você perder a maioria das vezes. No! Oh my god! Oh my god! I can't let us do that. Oh my god. Não tem essa de jogar com responsabilidade quando o bagulho é um cassino. É um cassino do caralho. Thank God. Okay, still more we put in. I lost it all! No poker, a casa não se importa com quem ganha. Você está disputando contra outros jogadores. O cassino ou a organização que faz o torneio tem um ganho fixo, seja por uma taxa pelo pote, que é como a gente chama aquele valor de fichas que se constrói durante uma mão no meio da mesa, ou pela taxa que é parte da entrada de todo o torneio. E falando nesse assunto, vamos explicar isso também. A diferença básica entre cash game e o poker... Foda e se tiver um jogador da casa, né? Por isso que tem que ter toda uma credibilidade com os próprios jogadores. Fold. Apostar em corrida de uma Musume. Cara, essas coisas de corrida de cavalo, pior ainda, cara, que a chance de você ganhar é baixa também. O que a gente vê em Red Dead... Qual que é o nome daquela cavala louca? Você tá vendo jogando uma Musume agora? Loucura, quero jogar essa porra. Qual que é o nome daquela cavala? A louca. Gold Ship. Por exemplo, tem essa cavala chamada Gold Ship. Gold Ship é um cavalo que tem muita tendência na vida real. Eu descobri isso porque a minha namorada gosta de uma Musume e ela tá me contando. Tem esse cavalo na vida real chamado Gold Ship. Gold Ship é um cavalo que tem muita chance de vencer. Sempre que ele tem. Porque ele tem tendência natural. Muito rápido, muito forte. É um puta cavalo bem treinado. Mas o problema é que é um cavalo meio indomável. Tipo assim. Se o cavalo tiver na vontade de ganhar, ele ganha. Mas ele é um cavalo que pode olhar e falar o seguinte. Mano, eu sou Gold Ship e eu sou louquinha. E eu não quero correr nessa corrida. E ela para, vai fazer alguma outra coisa e tá com foda-se pra corrida. Entende qual que é o problema? Mesmo ela sendo um cavalo treinado, forte, mais rápido, físico conhecido como um dos mais rápidos, sabe, naturalmente
com mais facilidade pra correr, com a corrida mais rápida que tem, ele simplesmente olha e fala, tem vontade. E animal é assim, entendeu? O cavalo fudeu com a aposta de 12 bilhões de propósito, aparentemente. Como assim? Foi armado? Acho que não foi armado, não. Acho que o cavalo só zoou, porque esse cavalo é conhecido por isso. Corrida de cavalo, nunca aposta nessa porra, cara. Vai dar merda. Imagina, não vou apostar no Gold Chip, que ele sempre ganha. Vai lá, Gold Chip e fala, preguiça hoje. Redemption, Cassino Royale e no melhor filme sobre poker que existe, o Molly's Game, é a modalidade de cash. Gold Chip é o nome do cavalo. É o nome do cavalo, não é o nome da raça, é o cavalo. São os nomes que os cavalos têm. Esse cavalo de competição. Isso significa que se você tiver 10 mil reais, por cavalo exemplo, com TDAH. vai pegar Não, exato, ele é um cavalo com TDAH. Ele é o mais rápido, o mais forte, tal. Mas ele só vence quando tá no clima. Se ele não tiver no clima, ele não faz porra nenhuma. Ele é um cavalo com TDAH. essa continha em fichas e cada mão que você jogar, aquela quantia exata de fichas que você colocar no pote tá valendo dinheiro e você pode ganhar ou perder ela naquele momento. Detalhe que tá na regra que você só pode apostar o que você tem em fichas no começo da mão. Então toda aquela coisa caricata de ficar colocando coisas a mais, tipo casa, relógio, carro e etc, não tá nas regras. E isso só poderia acontecer num lugar onde as regras não existem para começo de conversa. Já o torneio Tem que ser um lugar muito informal, tem que ser um lugar que eu falo, foda-se as fichas, toma aqui, ó. é exatamente igual a um torneio de xadrez. No sentido que você se inscreve e ao ganhar e ir ficando entre os melhores, vai receber um pagamento de acordo com a sua posição. Dan Nassif is the first casualty of this championship table. He'll win over. Cadê o Frost jogando Balatro na live? Será que eu tenho Balatro aqui na minha conta? E, tem a Family Share, vamos ver se tem alguém aqui da Balatro. Não, a gente não comprou Balatro. Bizarro, achei que alguém teria Balatro, cara. Agora eu pego. $0.5 million for ninth place. O motivo para os torneios Inscritos, de me poker comprem com Balatro. premiações tão É altas isso. é que o prêmio em dinheiro é bancado pelos próprios jogadores. Para participar do torneio é só pagar. A WSOP tem torneios de $1.000, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Eu sei algumas coisas desse universo também de poker, porque eu tinha um professor de biologia que ele jogava em competição de poker e o que ele fazia era cálculo de probabilidade. Ele falava que, pra quem não sabe, biologia tem bastante coisa de cálculo de probabilidade quando você entra em genética, tá ligado? E aí ele tinha uma noção básica disso e ele começou a orientar parte desse conhecimento que ele tinha. E não é um conhecimento profundo. É algo que, tipo, se você fez um ensino médio, você provavelmente tem. Com qualidade, você não é um vagabundo do caralho. Você provavelmente sabe pelo menos alguma coisa de probabilidade. Coloca um pouquinho mais ali, pega aplica nas cartas. No Mahjong eu aplico toda hora. Na hora que você consegue aplicar essa porra, você fica com uma quantidade de vitórias mais consistente. Você consegue ter uma leitura matemática do que compensa ou não fazer com a sua mão, entendeu? Aí o resto vai depender, claro, das pessoas, do jeito que elas se comunicam e tal, que é foda. E ocasionalmente $1 milhão. E isso é uma parada meio louca, porque num torneio como o Main Event, desde que você pague a entrada de $10 mil, você vai jogar ele. E se você cair numa mesa com um dos melhores jogadores do mundo, você vai estar disputando diretamente com ele. É como se eu pagasse pra entrar no torneio e acabasse disputando uma partida de tênis com o Djokovic. E foi assim que em 2003, um contador chamado Chris Moneymaker, e sim, esse é o nome real, que tinha ganhado a entrada pro torneio principal da WSOP através de um torneio satélite online, teve a semana da vida dele e eliminou diretamente do torneio lendas vivas como o Johnny Chan, bicampeão do Main Event, e o Phil Live, que é considerado por muitos o maior jogador de pôquer da história, e personagem que ainda vai aparecer aqui como exemplo nesse vídeo de possíveis trapaças, e aplicou o que é considerado o blefe do século contra o Sammy Farhan no Heads Up antes de conquistar o título do Main Event de 2003. A vitória dele nesse torneio foi um ponto de virada gigantesco pro poker. Tipo quando o UFC deixou de ser uma porradaria sangrenta underground e virou o maior espetáculo esportivo da face da Terra. Estava inaugurada a era de ouro do poker. O primeiro Main Event da história aconteceu em 1970. Contou com apenas 7 jogadores e não foi nem um torneio, foi um cash game. 7 anos depois, o Doyle Brunson, uma das maiores lendas do poker que recentemente nos deixou, ganhou seu segundo Main Event ao derrotar outros 33 jogadores. 20 anos depois, nós já estamos em 1997 e o Stu Ungar acabou de ganhar o terceiro título do Main Event dele num torneio que tinha 312 pessoas. E cara, se
existe uma pessoa que na mão de um roteirista e um diretor decente como o Aaron Sorkin daria um filme deprimente e visceral, seria esse cara. Um gênio do poker que morreu na miséria num quarto de hotel de $40. Não usem droga, rapaziada. No ano seguinte, a gente tem outro nome icônico do poker vencendo. O cara é um gênio, mas por causa da noia destruiu a vida dele. Eu tô falando disso porque essa foi a última vez que isso aconteceu. São tantas pessoas jogando esse... Cara, eu queria ir além do poker, que eu não lembro nem as mãos do poker, pra você ter noção, porque eu joguei, 2 vezes na minha vida. Eu queria ir além porque um dos jogos que eu quero fazer na minha vida antes de morrer é um jogo de videogame de poker com mecânicas de trapaça e com narrativa, sabe? Tipo, com múltiplos sinais e narrativa, essas coisas. Eu queria fazer um jogo de poker com essa ideia, meio inspirado nas obras do Fukumoto. Eu queria fazer um jogo assim, só que eu só vou conseguir executar essa porra se eu souber jogar poker. Então eu preciso jogar Balatro. É um jeito básico de jogar. Ou talvez algum cliente legal de poker, alguma coisa assim. Preciso aprender a jogar essa porra. Mahjong eu gosto, eu já jogo faz tempo. Queria ver se eu consigo aplicar a parte de conhecimento de Mahjong em poker também. Não importa o quão bom você seja, esse é um jogo de números que dura tantos dias e tantas mãos que a sorte se torna necessária mesmo quando Mahjong você não vende. E eu acho que poker tem uma estética legal, sabe? E outra coisa, Mahjong nível altíssimo é muito difícil de alcançar, sabe? E tem muito jogo de Mahjong também, eu acho. E tem muito jogo de Mahjong com ideiazinhas legais por trás, né? Só que é GP only, mas tem, né? Com gimmickzinha, com gameplay por fora. Tem o de Higurashi, chama VN de Higurashi. E tem partidas de poker no meio que a história é semi-levada a sério. E tem os fanservicezinhos mesmo. Como exemplo, né? No Japão você tem mais jogos de... E tipo assim, a galera que vai comprar isso é mais asiático. E asiático já tem muita variação disso, interessante. Agora poker... Não, eu tô falando dos dois. Eu falei que o Higurashi Poker é Mahjong. Mas, tipo, o que importa disso é que o asiático ele tem muita opção de jogo de Mahjong com ideias criativas. Agora, jogos de poker com ideias criativas a gente tem pouco, sabe, no mercado. Nyogen é uma figura e tem um dos momentos mais fantásticos da história do poker televisionado quando ele manda um all-in e basicamente hipnotiza o cara só no papo e faz ele pagar a aposta não tendo nada. You call gonna be all over, baby. Quando o score ganhou, 350 pessoas entraram no torneio. E ano após ano, as inscrições subiam algumas dezenas ou centenas de pessoas. 393, 512, 613, 631 e com um pulo maior, o ano que o Chris Moneymaker jogou teve 839 entradas. Só que aí, ele foi lá e ganhou. E acredite, todo mundo na época ficou sabendo. Um cara comum, da noite pro dia milionário, ganhando dos melhores do mundo. Essa porra é tipo o sonho molhado de todo americano, cara. Por favor, mãe, meu sonho é ficar rico jogando poker. E meu sonho é me livrar do Bart. Mas quantas vidas você quer estragar, hein? Aí, no ano seguinte, Paul, 2.576 pessoas e um prêmio de 5 milhões para o primeiro lugar. Mais um ano e Pay, 5.300 pessoas e um prêmio de 7 milhões e meio. A bolha imobiliária do poker aconteceu no ano seguinte, porque em 2006, simplesmente 8.773 pessoas entraram no torneio e o prêmio para o primeiro lugar foi de 12 milhões de dólares, que ficou com o Jamie Gold. Assistir os vídeos da reta final desse ano é surreal porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Jamie Gold nunca foi o melhor jogador de poker do mundo, tanto que depois ele foi no High Stakes Poker, que era um cash game de milionários televisionado. E eu já vou falar mais sobre esse programa, e o cara foi comido vivo pelos outros profissionais. Mas naquele torneio, tudo, absolutamente tudo, deu certo pra ele. Ele sempre tinha a melhor mão e ficava falando merda e os caras pagavam a aposta. Aí, ele não tinha mão, blefava, continuava falando merda e os caras foldavam. Outra coisa é que esse favoritismo, junto da quantidade inesperada de jogadores, fez com que ao final do torneio ele tivesse uma quantidade cômica de fichas em comparação a todos os outros jogadores. Hoje em dia isso jamais aconteceria porque eles são muito mais eficientes em substituir as fichas por valores maiores. Até porque se você parar pra pensar que cada pessoa começa com tipo 100 mil fichas fictícias nesse torneio e tem toda essa quantidade de gente, as poucas pessoas que estiverem no final estão em posse de todas essas fichas.
Então esses valores fictícios vão pros milhões muito fácil. Aliás, caso você já tenha visto Molly's Game, que como eu já disse é um dos melhores filmes sobre poker, se não o Vocês melhor. estão falando de Kaiji, eu recomendo vocês verem Kaiji. E lembra dessa parte E depois ler o que sobrar. O anime é muito bom mesmo. daqui? Donnie won the World Series of Poker last year. You fucking nuts. Donnie Silverman won the World Series of Poker. He's reckless, he gives tons of action, and he's got $12 million. Agora você já sabe sobre quem o filme tá falando. Não tem como confundir, eles estavam falando do Jamie Gold. Assim como o Michael Cera nesse filme tá interpretando o Tobey Maguire. I know. E perdão mesmo se eu quebrei alguma ilusão, mas o ator que fez os melhores filmes do Homem-Aranha é um grandíssimo filho da puta. Enfim, depois desse pico de 2006, as coisas se estabilizaram. Pera, na como WSOP. assim? Enfim, você já sabe Donnie won the World Series. filmes sobre poker, se não o... Caso você já tenha visto Molly's Game, que como eu já disse é um dos melhores filmes sobre poker, se não o melhor. E lembra dessa parte daqui? Donnie won the World Series of Poker last year. You fucking nuts. Donnie Silverman won the World Series of Poker. He's reckless, he gives tons of action, and he's got $12 million. Agora você já sabe sobre quem o filme tá falando. Não tem como confundir, eles estavam falando do Jamie Gold. Assim como o Michael Cera nesse filme tá interpretando o Tobey Maguire. Mas qual que foi a coisa que rolou? E perdão mesmo se eu quebrei alguma ilusão, mas o ator que fez os melhores filmes do Homem-Aranha é um grandíssimo filho da puta. Enfim, depois desse pico de 2006, as coisas se estabilizaram na WSOP, mas essa popularidade se O que estendeu. o Tobey Maguire fez, filha da puta? muito Eu mais não sei do desse lore, não. que no cinema, na Alguém verdade. sabe? Eu acabei de falar sobre um filme de poker, mas ele não tem nada a ver com a WSOP, e foi um projeto biográfico que o grandíssimo Aaron Sorkin escreveu. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Sobre TV, a era de ouro do poker pra mim aconteceu por causa dela. Por volta dessa época mesmo, você tem que levar em consideração que a informação era um negócio de difícil acesso pra um moleque no Brasil. E eu já era um nerd, queria ter meus hobbies e me interessava por coisas novas, e numa dessas eu achei o poker. Lembro que um amigo na escola me falou sobre, me emprestou um livro que ele tinha, depois eu fui na livraria que tinha na frente dessa mesma escola e comprei o livro verde do poker, que eu tenho certeza que tá 300.000% desatualizado com o poker atual, mas puta que pariu, eu li esse livro de uma ponta a outra milhões de vezes nessa época. E principalmente eu assistia poker na TV. Tinha o Poker After Dark, que era um formato bem interessante. Apenas 6 jogadores colocavam $20 mil cada um e o vencedor da mesa levava tudo. Era uma sessão de pôquer que eles dividiam em 5 episódios para durar exatamente uma semana na TV. E também o previamente mencionado High Stakes Poker, um cash game com jogadores que tinham pique para colocar 200 mil, 300, 400 ou até mais do que isso na frente deles e jogar a vera. Só de falar sobre isso já toca a musiquinha na minha cabeça. E eu sei que muito isso é muito TDAH e anos 2000 na veia, mas foi exatamente por causa desse meu gosto duvidoso que eu parei fazendo vídeo no YouTube, então, né? Só que nesse momento você deve estar se perguntando, e a trapaça? E o golpe? E a polêmica? E vocês estão completamente certos. Vamos falar sobre isso. Eu acabei de assistir The Studio, que é uma série espetacular. É, deve ter alguma trapaça que pro vai cara ter vídeo novato aqui no também canal sendo sobre, mas eu vou postar só pros membros. E talvez quando eu tiver terminado de editar esse vídeo aqui, eu já tenha postado ele, inclusive. E num dos episódios, o Dave Franco, que tá na série interpretando ele mesmo, faz um recap do último capítulo pra gente poder assistir esse e entender tudo. E o único motivo que eu tô falando sobre isso é porque ele solta isso daqui. Inclusive no episódio em si, ele apanha dos caras que ele roubou no poker usando mágica, e eu quero falar exatamente sobre isso. É possível roubar no poker tão fácil assim? É só ter sido um adolescente solitário e ter aprendido a fazer mágica com baralho? Bom, eu vou te responder isso agora porque eu fui um adolescente solitário que sabe fazer mágica com baralho e que joga poker. E pra vocês saberem, o primeiro torneio com entrada de $1 milhão da história foi vencido por um cara chamado Antônio Sfandiari. E sabe o que ele fazia da vida antes? Ele era um mágico. Nossa, até que ele ele é resolveu virar jogador de poker. Filho da puta, hein? Eu sempre conheci ele porque ele era uma figurinha marcada no High Stakes Poker. E acredite, se ele estivesse roubando, eu não quero saber se ele é a porra do David Blaine ou se ele já cheirou pó com Chris Angel. Las Vegas saberia e ele já teria sido banido ou já teria apanhado. Ninguém ia deixar esse cara jogar. Vamos Cara, fazer esse filme exercício aqui, mental aqui. esse filme aqui é bom pra Ou já teria caralho. apanhado.
Cassino, né? A gente tá pensando de cassino, eu acho. Ninguém ia deixar esse cara jogar. Vamos fazer um exemplo. Cassino, eu não sei se é, mas se for Cassino, Cassino é um filme bom pra caralho, que o cara gerencia o cassino, ele tem a mulher dele trai ele com um amigo dele. Os caras tá fazendo vários esquemas, vários jogos marcados, caralho. É muito legal esse filme. É sobre basicamente a época de ouro dos cassinos, né? Quando era organizado por gangues e tal. Exercício mental aqui. Por mais que ele ou qualquer outro que tenha domínio do baralho possa... Eu acho que é tentar fazer cassino, uma né? Não maracutaia consegui ver direito. E, sei lá, talvez substituir as suas cartas por 2 ases de um baralho igual ao do cassino, isso ia ficar muito claro. Além de possibilidade das cartas se duplicarem ali mesmo na mesa, hoje em dia qualquer torneio desses ou cassino com estrutura tem cartas que tem chips. Porém, existem outras formas de se trapacear. Algumas são mais fantasiosas, tipo aquela coisa das cartas estarem secretamente marcadas e alguém na mesa secretamente tem óculos que permite ver essas marcações escondidas. Isso pode até acontecer em algum lugar muito obscuro, mas não vai acontecer na WSOP e não vai acontecer em Las Vegas. Mas a coisa de marcar cartas é interessante. E o Phil Live já fez milhões, mas milhões mesmo, usando um método que tecnicamente não era ilegal. O que ele fez foi se juntar a essa jogadora profissional, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, que já era uma lenda dos cassinos no Baccarat. Ele fez isso porque ela descobriu algo muito importante. Após muito, mas muito tempo mesmo lidando com cartas, tipo a vida toda, ela percebeu que um tipo específico de baralho, mais especificamente o padrão nas costas dele, podia ser explorado de alguma forma. Para um olho comum, todas as cartas eram iguais, indistinguíveis. Mas para o olho mais treinado do mundo, ao virar a carta de cabeça para baixo, o padrão mudava levemente. O suficiente para marcar as melhores cartas e usar isso no jogo que transformava isso numa vantagem, exatamente de cabeça. Dia específico de bar, mesmo lidando com... Ela descobriu algo muito importante. Após muito, mas muito tempo mesmo lidando com cartas, tipo a vida toda, ela percebeu que um tipo específico de baralho, mais especificamente o padrão nas costas dele, podia ser explorado de alguma forma. Para um olho comum, todas as cartas eram iguais, indistinguíveis. Mas pro olho mais treinado do mundo, ao virar a carta de cabeça para baixo, o padrão mudava levemente. O suficiente para marcar as melhores cartas e usar isso no jogo que transformava isso numa vantagem, exatamente o Baccarat. Eles fizeram $20 milhões mais ou menos, mas os cassinos se negaram a pagar e até pouco tempo atrás eles ainda estavam brigando no tribunal. Mas o que aconteceu em 2025, alguns dias atrás, não tem nada a ver com sistema nenhum de contagem ou de marcação de cartas. Veja bem, tem uma forma mais simples de trapacear no poker. Ela pode não ser tão eficaz quanto você literalmente saber as cartas do seu oponente, mas nesse caso ela fez os 2 jogadores em conluio saírem do torneio $1 milhão mais ricos do que eles teriam saído normalmente. E é exatamente essa a resposta. A forma mais fácil de trapacear num torneio de pôquer é ter algum tipo de acordo com outro jogador que ninguém mais sabe. E quando a virada mais absurda da história do pôquer aparentemente estava acontecendo, parecia ser exatamente isso que todo mundo tinha em mente. Tem alguma coisa aqui que tá muito errada. Oh, they're gonna think something. Mas, afinal... A WSOP já viu uma quantidade notável de controvérsias. Tipo na reta final do Main Event de 2024, quando o campeão visivelmente estava checando os notebooks dos amigos na torcida, claramente usando software para estudar as mãos que tinham acabado de jogar, o que é contra as regras, mas nada aconteceu. O escândalo que a gente tá falando sobre, que eu acompanhei ao vivo e aconteceu no torneio Millionaire Maker de 2025, que é um torneio de apenas $1.500, que comparado aos 10 mil do Main Event parece até acessível, mas que garante uma premiação de $1 milhão para o campeão, gerando tantas entradas que esse prêmio até subiu por causa da quantidade de dinheiro que as próprias inscrições geraram. E a maracutaia aconteceu quando apenas 2 jogadores estavam. Até então, pareceu ter sido uma mesa final legítima, mas quando estavam apenas esses 2 jogadores, um deles tinha uma vantagem de fichas de 10-1, e mesmo assim acabou perdendo depois de jogada bizarra atrás de jogada bizarra. Um nível fraquíssimo para um cara que chegou no heads up de um torneio jogando contra quase... armado, ele perdeu porque se todos, queria. Inclusive os narradores que não podiam falar em voz alta, estavam pensando, era que, obviamente, um jogador estava entregando o jogo por causa de algum tipo de acordo entre esses 2. Faz Toda sentido. mão era a mesma coisa. O cara com mais fichas fazia um aumento completamente exagerado com nada na mão. O outro também não tinha nada, mas aumentava e esse cara foldava, entregando essas fichas e sangrando nem tão pouco a pouco. O nome disso é chip dumping e claramente é o que eles
estavam fazendo. He's got to get that read. He's got to. 42. Yeah, see? There you go. Oh, man. Dave. How did I know? How did you know? Mas afinal, por que um cara entregaria a chance de ganhar mais dinheiro e o bracelete? Que mesmo não sendo do main event, ainda é uma conquista absurda. Uma medalha de ouro no arremesso de peso pode não ser tão prestigiada quanto os 100 metros rasos, mas ainda assim é uma medalha de ouro. E se você tá confabulando algum motivo obscuro e talvez criminoso, tipo chantagem, eu tenho que te decepcionar. No dia seguinte, eu li uma matéria que me iluminou e deu aquela sensação de... Agora eu entendi! Agora eu saquei! O que explica essa porra? Todas as peças se O que encaixaram! fez chip dumping? Acontece que o cara que tinha 10 vezes menos fichas no Heads Up tinha uma promoção no nome dele. Um dos muitos sites de poker que existem fez uma promoção que certos jogadores estavam participando que daria $1 milhão caso esses jogadores conseguissem um bracelete naquele verão no WSOP. Então, tinha $1 milhão a mais em jogo de forma implícita, além da premiação, que era de $1,2 milhões pro primeiro e $1 milhão pro segundo, o que é um prêmio muito bom para um torneio de apenas $1.500. Então, vamos fazer as contas. Provavelmente o cara com mais fichas ia levar 1,2 milhões e o outro ia levar 1 milhão. Porém, se o cara com menos fichas ganhasse esse torneio, 1 milhão a mais apareceria do nada, tipo, puff. Vocês já entenderam. Os dois fizeram um acordo debaixo dos panos pra talvez... E se os dois ganhassem, significa que, eu ganhei, eu tô com as fichas, beleza, você vai ganhar em relação às fichas. O outro vai ganhar dinheiro mágico, né, entre aspas, que é fora do jogo, que é colocado pra valer o valor total que tava ali. Nossa, é esperto. Dividir esse $1 milhão de forma igual, então provavelmente o cara que entregou o jogo levou pra casa 2 milhões ao invés do 1,2 que ele venceria caso ganhasse o torneio da forma legítima. São 3,2 milhões de dólares para os dois dividirem com esse acordo, o que dá mais de 16 milhões de reais. Dá pra entender agora por que alguém meteria esse louco. Mas e aí, o que aconteceu? Para os dois jogadores foi meio que uma faca de dois legumes. Isso porque a decisão foi de banir os dois para sempre. Banir de qualquer torneio da WSOP e de metade dos cassinos de Las Vegas. O vencedor perdeu o bracelete e os dois vão ser ínfames na comunidade para sempre. Por outro lado, a WSOP poderia meter o louco assim como os cassinos fizeram com o Feel Live e retirar esse dinheiro dos pagamentos, mas isso ia ser o pior para todo mundo. Os dois receberam o dinheiro que era merecido, já que eles chegaram ao Heads Up de maneira limpa e ninguém questiona isso. Quanto ao bônus de $1 milhão, o Club WPT, que era o site de poker que ofereceu essa promoção, fez um tweet muito engraçado e pirracento falando: um trato é um trato, senhor fulano de tal. Você vai receber o seu $1 milhão. E eu acho que isso pode ser considerado um final decente pra todo mundo, já que ninguém queria ver as empresas ficando com dinheiro que já é retirado de gente que tá jogando poker e apostando lá. E também ninguém queria ver esses dois caras jogando outros torneios, só que ou melhor nunca mais jogar, né? Pra mostrar como uma medalha. E essa foi a história do maior escândalo recente do poker. Se você tem alguma história pra compartilhar sobre o esporte, deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever também, porque no meu canal tem uma variedade de assuntos muito grande e eu tenho certeza que algum vídeo vai te interessar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu quis variar um pouco porque tenho falado bastante sobre desenho animado e eu não quero ser conhecido como o cara que fala exclusivamente de animações. Se você não deixou o like até agora, pelo amor de Deus, quebra essa pra mim e deixa o like aí. E agora na tela tem alguns vídeos sobre Rick and Morty, House e outras coisas pra você clicar e assistir pela primeira vez ou talvez reassistir. E é isso. Bom canal, hein? Até o próximo vídeo. Tchau. Bom canal, gostei disso aqui. Cara, esse vídeo foi bem legal. O Luke mandou, ele nem tá aqui, mas depois eu mando pra ele porque vai virar corte com certeza. Cara, que vídeo legal. Esse vídeo foi legal. Eu acho que até dá uma ideia de fazer uma meta, alguma coisa, de eu aprender poker em live, né? Jogar balatro em live e também jogar poker de verdade mesmo, não só balatro. Fora, tá ligado? Da live. Jogar Texas Hold'em. Talvez o Poker Night, alguma coisa assim, algum jogo assim, estabelecido de poker. Porque eu quero aprender essa porra direito. Joguei 2 vezes na minha vida, achei legal pra caralho. Achei divertido. Só que, já que eu foquei muito no Mahjong, eu sempre fico no Mahjong, que eu tô conformado no Mahjong, essa que é a verdade. Já que eu aprendi o Mahjong, eu fiquei conformado nele, eu não fui pro poker. E até em regra ele é mais simples, né? Em regra é mais simples, mas ele tem suas peculiaridades interessantes, né? Seus blefs, suas coisas que são legais, né? Tem mais elementos de blefe, de comunicação. Jogadores que tornam um negócio interessante. Tem interesse em jogar poker, cara.
Se vocês quiserem aí, uma hora eu faço essa porra dessa meta e a gente faz no lugar de jogar porra de DMC2, né? Merda, né? Meta fudida, né? Obrigado pelo vídeo, Afrolua.